Maio chegando e o Palmeiras tem uma sequência maluca pela frente com novidades de Abel Ferreira. Sobre isso que a gente vai te falar agora aqui no canal Tá Lá Dentro, já convidando você a deixar o seu like e hypar esse vídeo. Tem uma funcionalidade nova no YouTube, você consegue arrastar para o lado ali, você que está assistindo no celular, arrasta os comentários para o lado, vai ter lá hypar. Você consegue hypar e dar pontos para o TLD, ajuda bastante esse vídeo a subir. Arthurzinho, começamos um mês louco, né, meu querido? Mês de maio vai ter nada mais, nada menos do que 9 jogos do Palmeiras, justamente no período que antecede o Mundial de Clubes, e o Abel indicando mudanças nessa sequência, até por necessidade, né? A gente deve ver mais Paulinho em campo, deve ver outras peças ali, outras diferenças em relação ao que a gente viu até aqui na temporada, um período decisivo, crítico também, né? Como não, né? São muitos jogos importantes também num período muito curto de tempo e que antecede o Mundial. Então, ao mesmo tempo que o Abel tem que prestar atenção nisso, ele tem que levar todo mundo inteiro para o próximo mês, o mês de junho. E aí, Arthurzinho, o que esperar? Fala, Brunão. Fala, pessoal aí do canal Tá Lá Dentro. Já que tá acompanhando, já chegando aí, deixando o seu like, se inscrevendo. Se possível, torne-se membro e vamos para cima, porque esse ano é um dos anos em que nós temos, né, a maior quantidade de jogos, mas também nós já tivemos, desde o início da temporada, desde o Campeonato Paulista que se iniciou lá, muitas baixas também, né? Então, Marcos Rocha, Mike, o próprio Rafael Veiga, Maurício já se machucou e voltou, Mikael, Murilo, Bruno Rodrigues, que praticamente não jogou pelo Palmeiras. Então são muitas, né? Muitas e muitas baixas nesse ano de 2025, quer dizer, uma parte nesse ano de 2025. E é um ano que o Palmeiras vai ter naturalmente mais jogos, que vai ter mais partidas para disputar, que certamente vai jogar jogos em que necessitará mais de seu time titular, mas acredito que o Palmeiras foi bem também no mercado de transferências para trazer mais nomes, né? Então, hoje o Palmeiras tem 2 centroavantes, tem bons pontas, tem alguns bons jogadores, tanto para compor esse elenco, tanto que podem ser titular ao longo da temporada. Então, acho que, por um lado, enquanto temos um problema da quantidade de jogos, temos uma solução, porque hoje o banco do Palmeiras é muito mais encorpado e o elenco é muito mais preparado e completo do que foi em 2023 e em 2024, por exemplo. Mas sem sombra de dúvidas, o Abel, além, né, de agora sim estar conseguindo encaixar o time aos poucos, é entender também quem que vai ser as principais peças para esse time, né? Quem que vai ter que ficar de fora, quem que vai ter que entrar, que está no banco de reservas. Então, naturalmente, alguns jogadores que já estão sendo titulares por todo esse período não vão ter mais tanta vaga cativa assim. Agora a pergunta é quem? Uma vez em que o time parece estar acertado, mas que ainda tem ótimos jogadores para entrar, principalmente nesse finalzinho, né, de primeiro semestre de 2025. Hoje o Palmeiras tem o luxo de ter Paulinho e Maurício, por exemplo, no banco e entrando no segundo tempo das partidas, né, Brunão? Então, realmente é uma dor de cabeça para o Abel, mas que vai precisar disso justamente porque são muitos jogos, são muitas competições e o Palmeiras tem que se virar para conseguir dar jeito em todas. Exatamente, né? Acho que o Palmeiras já projetando esse ano louco, que pode, o Palmeiras inclusive pode ultrapassar 90 jogos na temporada, né? Dependendo de como for, até aqui, né? Vem dessa forma. Não foi campeão paulista, mas chegou na final, fez todos os jogos possíveis, né, Arthur? Então, assim, Palmeiras evitou tomar um remédio e tentou se vacinar ali para evitar um problema maior, né, nesse ano de 2025. Simplesmente analogia médica aqui agora, fiquei maluco. Mas só para exemplificar, né, esse mês, ele começa com o Vasco no dia 4, a gente passa por Cerro, São Paulo, Bolívar, Bragantino, Ceará, o jogo de volta, Flamengo, Sporting Cristal e fecha contra o Cruzeiro no último dia. Muitos desses jogos fora de casa, contra o Vasco, Cerro, Bragantino e o Cruzeiro, os jogos são fora de casa, praticamente metade, então, dos jogos fora de casa, onde o Palmeiras tem se dado bem, né, Arthurzinho? Mas aí acho que entra um ponto importante que acho muito difícil que, pelo menos nesse período, o Abel mantenha um time titular. E acho que a tendência é a gente ir, né, com jogo a jogo, avaliando as possibilidades e necessidades de jogo a jogo, com uma tendência de uma sequência maior para o Paulinho até, né, Arthurzinho, para que esse jogador, que é um cara que vem voltando de lesão, é o cara, teoricamente, aí, com menos ritmo de jogo,
falo teoricamente porque o pouco que ele entrou, né, nas partidas, ele entrou no período que participou bem. Jogador que vai muito para cima, tem característica muito vertical, é muito diferente, de fato, né, da característica majoritária do restante do elenco do Palmeiras. Pode ter uma sequência importante, até para que esse cara chegue inteiro para o Mundial. Acho que vai ser um período que o Abel, de fato, vai precisar jogar esse quebra-cabeça aí e entender. Pô, tem esses jogadores aqui que eu preciso poupar, preciso segurar um pouco para que ele não chegue no limite dele no Mundial. Tem esse jogador aqui que tá voltando de lesão, eu preciso dar ritmo de jogo sem também estourar o limite para que ele não chegue estrupiado lá no Mundial, para que ele chegue bem, né? Para que ele chegue inteiro. E aí, não tô falando isso, né? Tendo o Mundial de Clubes como um grande foco da temporada, a gente tem que ser realista, né, Arthurzinho? A chance do Palmeiras, qualquer clube brasileiro, ganhar esse título, ela existe, óbvio, mas ela é mínima e não é o título que o Palmeiras está mais preocupado na temporada. Obviamente, mas ainda assim não deixa de ser um campeonato que vai ser legal de ver, né? Legal de participar e que o Palmeiras vai querer disputar ele inteiro. E como a gente está falando, a faixa prévia a isso, e acabei de passar ela aqui, é recheada de jogos decisivos, né? São 2 jogos de Libertadores, é um confronto contra o Flamengo que naturalmente vai ser, não sei se você concorda, Arthurzinho, vocês no chat, mas acho que o campeonato está entre os dois, não vejo ninguém esse ano que pode incomodar, e é isso, né? Acho que o Palmeiras de fato vai ter o Abel com esse quebra-cabeça importante pela frente, mas tem tudo para dar certo, porque de fato o Palmeiras se preparou para essa fase, para esse momento da temporada, e não deve trazer antes do Mundial mais ninguém. Temos esse elenco, esses reforços, né, que já vieram, apesar da gente ter uma janela pré-mundial, o Palmeiras não deve trazer ninguém nela, talvez só na janela de junho. Bruno, eu acho que são muitos pontos e muitos pontos importantes que você falou também. Acho que é natural que todos os jogadores do Palmeiras queiram estar fisicamente bem para esse Mundial, mas é um dilema muito grande também do Abel sobre quem poupar, sobre como fazer, porque basicamente essa altura do campeonato ir para o Mundial é só única e exclusivamente para você fazer bonito, óbvio. Ninguém quer ser eliminado na primeira fase, todo mundo quer ser campeão, mas fica muito difícil quando você tem muitos europeus e de investimento muito maior disputando com você a mesma competição. Então, acho que, obviamente, o foco é Libertadores, é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e etc. Agora, cabe também ao Palmeiras encontrar o melhor, né, o melhor plantel para jogar em alto nível todas essas competições. Acho que diferente dos outros anos, por exemplo, o Palmeiras hoje tem um elenco que é suficiente para que ele consiga brigar por 2 competições, talvez por 3. Porque realmente o elenco hoje te proporciona peças interessantes para os titulares e os reservas serem de níveis muito parecidos. Então, acho que isso também tranquiliza um pouco em relação ao Mundial, né? Só que agora, chegando mais às vésperas, já estamos em maio, então o fato de você estar chegando mais próximo do Mundial também quer dizer que as baixas hoje, que você vai jogar em alto nível e não tem como, o Bruno acabou de falar, o Palmeiras já teve uma sequência muito difícil, está enfrentando uma outra sequência muito complicada, que vai jogar, que tem que conquistar pontos, que vai ter uma paralisação, que tem que chegar no Super Mundial com basicamente a vida resolvida no Campeonato Brasileiro para depois na volta continuar jogando em alto nível. Agora, tem que ser ponderado todas essas coisas, mas também basicamente qualquer lesão, qualquer machucado que o jogador possa vir a ter, ou qualquer tratamento que tem que fazer, praticamente tira ele do Super Mundial, né? Então, é uma linha tênue muito grande entre dar o seu máximo, porque tem que dar o máximo sempre, e também um esforço a mais, não tira só na competição que o Palmeiras está esperando faz 4 anos para jogar, mas também como tira o sonho daquele atleta que, olha, a gente viu, né? Bruno Fux, viu Paulinho, viu outros, Vitor Roque, sendo contratados pensando nisso e na entrevista falando, foi um fator determinante, foi um fator que me fez pensar, foi um fator que traz o cara para cá e tá tirando também aquele atleta talvez o grande objetivo de jogar contra os clubes europeus, de chamar a atenção. Então são linhas muito tênues, né, Bruno? Mas que, querendo ou não,
o Abel tem que resolver e, no final das contas, quando chegar lá no dia 31 de dezembro de 2025, nós vamos só querer que os títulos estejam na galeria de troféu do Palmeiras, seja da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Acho que todos é muito difícil, mas até por outro lado, você falou também muito bem e vale a pena frisar novamente, porque a tendência é justamente que o time do Palmeiras e o time do Flamengo briguem lado a lado até o final. E o time do Flamengo é tão bom quanto o time do Palmeiras. Então, os pontos que vão ser somados agora no pré, acho também que vai dizer muita coisa sobre o pós e o que vai acontecer após o Super Mundial. Exatamente. E aí vamos ver o que acontece, é lógico. Tudo isso e toda a cobertura do Super Mundial você também acompanha com a gente aqui no TLD, então não dá mole. Hype esse vídeo, arrasta os comentários para o lado e clica em hypar, se inscreve e fica ligado em tudo que acontece no Palmeiras por aqui. Arthurzinho, tamo junto, valeu, tamo junto e até a próxima.